Você já parou para reparar como a relação entre o Chris e a Meg mudou completamente ao longo dos anos em Family Guy? No começo da série, eles eram aquele exemplo clássico de irmãos que brigavam, mas se apoiavam. Porém, conforme a família Griffin foi ficando cada vez mais tóxica e doentia, a parceria entre esses dois também tomou caminhos, digamos, perturbadores. E no vídeo de hoje, vamos explorar o doentio relacionamento do Chris e da Meg. E enquanto você prepara seu psicológico para as bizarrices que estão por vir, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal para não perder nenhuma loucura de Family Guy. Como eu comentei na introdução, lá no comecinho de Family Guy, a dinâmica entre o Chris e a Meg era totalmente diferente do que estamos acostumados agora. Para vocês terem noção, nas primeiras temporadas os dois eram muito mais unidos. Eles ainda tinham aquelas briguinhas de irmãos, mas nada que fosse muito grave. E sempre que precisava, um apoiava o outro. Um exemplo perfeito disso está no 6º episódio da primeira temporada, onde o Peter estava obcecado com a ideia do Chris se tornar um escoteiro. Mas o garoto não queria saber disso, ele queria apenas desenhar. E sem coragem de destruir as expectativas de seu pai, Chris corre justamente para Meg. E em uma cena que hoje parece raríssima, ela ouve as angústias do irmão com paciência, não faz nenhuma piadinha e ainda dá conselhos reais para ele. Isso mostra que naquela época as brigas eram apenas coisa de irmão e o respeito mútuo ainda falava mais alto. E esse apoio entre irmãos aparece de novo no episódio 17 da segunda temporada, onde depois de passar por uma humilhação no mercado, Chris fica super mal com sua própria aparência. Então, para dar uma força a ele, Lois coloca o garoto em uma dieta, enquanto Peter tentava levar ele para fazer exercícios. Mas a gente sabe como o Chris é impaciente, e ele logo começa a desanimar por estar vendo resultados imediatos. E é aí que a Meg entra em cena. Percebendo o desespero do irmão, ela decide dar aquele empurrãozinho na moral dele, e começa a dizer que já estava notando alguma diferença no peso dele. Ou seja, esses dois tinham uma parceria genuína que a série acabou deixando de lado. Uau, você tá muito magro, eu tô até com inveja. Obrigado, Meg. Tenho a maior inveja do seu bigode. Eu não tenho bigode. Acho que deu pra notar claramente que no começo o Chris e a Meg tinham uma relação super saudável. Hoje em dia eles até se ajudam, mas é algo bastante raro. E o curioso é que atualmente o jogo virou. No começo, como eu mostrei, geralmente era a Meg quem ajudava o Chris, mas agora geralmente é o Chris quem ajuda a Meg. Um exemplo disso rola no episódio 16 da temporada 15, onde por ter pernas grossas, Meg acaba sendo recrutada para um time de roller derby, que para quem não conhece é um esporte maluco onde as mulheres ficam patinando em círculos e se batendo igual doidas. Eu sinceramente não sei como que isso funciona. O fato é que a Meg era bruta e tinha facilidade em bater nas outras garotas, e por isso ela rapidamente virou um dos destaques do time. Só que como vocês já devem ter percebido, esse esporte é extremamente perigoso, e o único que realmente se preocupou com a segurança da Meg acabou sendo o Chris, que até tentou convencê-la a parar antes que o pior acontecesse. Ele tentou avisar, ela não ouviu e acabou se metendo em uma situação complicadíssima. E por isso, não querendo ver sua irmã se machucar, Chris invade o jogo e se sacrifica para que a Meg pudesse ficar bem. Ai, meu Deus, Chris, você tá bem? Eu acho que não, me machuquei bastante. E esse gesto do Chris é marcante, porque em um desenho onde praticamente todo mundo despreza a Meg, o fato dele ter se colocado em risco para ajudá-la torna essa cena ainda mais impactante. Outro exemplo incrível do Chris salvando a pele da Meg aconteceu no episódio 15 da temporada 20, onde a garota acaba conhecendo o Seymour, um cara bonitão que a seduz e a usa como motorista de fuga em vários assaltos. E o pior nem era isso, porque a adrenalina nas perseguições era tão alta, mas tão alta, que a Meg sentia uma satisfação gigantesca em participar de tudo isso, e acaba mergulhando de cabeça nesse romance criminoso. Só que em uma dessas fugas malucas, ela simplesmente acaba batendo de frente no carro do Quagmire, que por coincidência
coincidência, estava sendo pilotado pelo Peter. E é aí que o Chris aparece do nada. Sério, de onde foi que esse moleque saiu? Mas enfim, a grande reviravolta da história é que o tal do Seymour simplesmente nunca existiu. Ele era apenas um delírio da mente da Meg, causado pela carência extrema e por ela ter comido mostarda contaminada. Na realidade, Meg nunca deu fuga na polícia. Era tudo parte da imaginação dela. A única coisa real em toda essa história foi que ela bateu no carro do Quagmire. E percebendo que sua irmã estava agindo estranha, o Chris tinha a seguido para evitar que ela fizesse besteira. E para salvá-la de novo, ele assume o volante e puxa toda a responsabilidade para ele, dizendo que tinha pego o carro sem autorização. Muito desapontado com você e você está de castigo. A gente fala sobre isso depois que eu matar meu melhor amigo. Porém, esse lado amigável entre o Chris e a Meg é raridade hoje em dia. Assim como aconteceu com outros personagens na série, a personalidade deles foi sendo moldada pelo ambiente tóxico da família Griffin. Um exemplo bizarro disso está no 9º episódio da temporada 14, onde depois que o Peter acidentalmente atira no Cleveland Jr., ele decide mostrar para todos que se importava com os negros. E sabe o que esse doido queria fazer? Ele decide ir até uma praça, tirar a roupa e se pintar de marrom. Uma ideia completamente ofensiva e sem noção. Porém, antes de fazer essa burrice sem precedentes, ele acaba contando seu plano para Lois, que perde completamente a paciência e começa a espancá-lo brutalmente na tentativa de colocar algum juízo na cabeça dele. O que eu acho que é meio difícil, né? Mas onde é que entra o Chris e a Meg nessa história? Acontece que os dois estavam escondidos na escada, observando toda essa briga entre seus pais, e eles estavam visivelmente perturbados com o nível da violência dessa vez, que segundo eles estava muito maior do que o de costume. E completamente traumatizados, a única reação dos garotos é começar a fazer isso daqui. Eu estou no comando de minha cabeça, disso eu sei. O fato é que com o passar do tempo, tanto o Chris quanto a Meg ficaram bastante agressivos. Um exemplo perfeito disso tá no 6º episódio da temporada 16. Tudo começa quando o Brian posta uma piadinha no Twitter, o atual X, que pra ele era algo totalmente inofensivo. O problema é que a galera não gosta muito, e uma multidão de brancos começa a achar essa piada racista, e o Brian vira a pessoa, digo o cão, mais odiado da cidade. No entanto, o ódio dessas pessoas, que diziam ser contra o ódio, era gigantesco, e acaba até mesmo sendo transferido para os outros membros da família Griffin. E é aí que o Chris e a Meg entram nessa história, porque os dois acabam sendo barrados no refeitório da escola por um grupo de alunos justiceiros, que não queria ninguém da família Griffin por perto. Só que esse grupo mexeu com as pessoas erradas. Cansados de tanta humilhação, Chris e Meg se juntam para dar uma surra histórica nessa multidão de hipócritas. Eu não vou poder mostrar a luta inteira aqui, porque o negócio foi pesado. Mas foi uma das cenas mais brutais e legais de toda a série. Com o Chris e a Meg trabalhando em total sintonia para limpar o refeitório. Como deu pra ver, apesar das tretas, os dois sabem trabalhar em equipe. Mas não pense que essa parceria é apenas pro bem. Se é que a gente pode chamar essa briga no refeitório de bom, né? O fato é que o Chris e a Meg também são ótimos parceiros no crime. No episódio 16 da temporada 14, Meg é obrigada a fazer trabalho voluntário em um asilo para garantir uma boa nota na escola. Porém, a idosa que ela deveria ajudar era um verdadeiro pesadelo e vivia humilhando a pobre coitada da garota. Então, cansada de ser maltratada de graça, Meg resolve se dar um bônus e acaba roubando um broche de ouro dessa velha. O problema é que depois disso, Meg pega gosto pela coisa e começa a saquear vários outros idosos do asilo. E quando o Chris descobre o esquema, em vez de dar um sermão, ele fica impressionado e decide se juntar a ela.
E juntos, esses dois saem por aí bolando planos absurdos pra poder roubar os velhinhos. E a farra deles só para quando Chris acidentalmente fuma as cinzas de um cara, o que traz um arrependimento imediato nos dois. E por isso, eles vão correndo devolver tudo o que tinham pego. Mas é nessa parte de devolver o que roubaram que os velhinhos descobrem o que os garotos tinham feito. E para não pararem na delegacia, Chris e Meg acabam fazendo um acordo com os idosos, onde os dois teriam que visitar o asilo toda semana, fingindo ser os netinhos carinhosos deles. Moço, essa não é a minha casa! Essa parceria do Chris e da Meg também rendeu um dos momentos mais bizarros da temporada 11. No episódio em questão, a Meg consegue um emprego em uma funerária, como preparadora de corpos. E o Chris, sendo o Chris, decide aparecer por lá só para atormentar sua irmã e fazer algumas piadinhas com os defuntos. O problema é que depois dessa visitinha, um corpo misteriosamente some. E a Meg logo saca que foi coisa do seu irmão e vai correndo atrás dele para tirar satisfação. E aí, o doidinho do Chris simplesmente confessa que tinha pego o corpo para poder usá-lo para alugar filmes mais de 18. Porém, quando ele foi nadar em um rio, a correnteza simplesmente levou o corpo. Olha só as ideias desse moleque. Quem é que vai nadar com o cadáver? Mas enfim, para não terem problemas, Meg convence Chris a se fantasiar de morto e deitar no caixão durante o velório. Mas a situação escala rápido quando Chris sente uma coceira insuportável na virilha. E como defuntos não se mexem, acaba sobrando para Meg dar aquela coçadinha para ele. Mas o pior ainda está por vir. O falecido era doador de órgãos e uma garotinha precisava urgentemente de um transplante de rosto. E bom, o Chris acabou terminando desse jeito aqui. Meg, mesmo que não note a diferença, eu tô com ódio. O ponto aqui é que quando deixam as brigas de lado e resolvem se unir, esses dois são capazes de cometer verdadeiras barbaridades. Um exemplo disso aconteceu no episódio 15 da 8ª temporada. Tudo começa com o Chris invadindo o quarto da Meg para ler o diário dela e descobrir seus segredos mais profundos. Mas aí a Meg aparece e o pega no flagra. E como o garoto se recusava a devolver o diário, uma briga começa através da casa inteira. E no meio de toda essa confusão, os dois simplesmente acabam derrubando o Stewie da escada e olha só o estado do moleque. Ele ficou completamente ferrado. Percebendo que tinham feito besteira, com medo da reação da Lois, os dois tomam a pior decisão possível, que era esconder o Stewie e torcer para ele melhorar sozinho. Eles então montam uma força-tarefa para fingir que estava tudo bem com o bebê. E por incrível que pareça, eles realmente conseguem convencer todo mundo. Mas como as coisas não melhoravam de jeito nenhum, Meg queria levar o Stewie para o hospital, mas o Chris se recusava a fazer isso. E no final, esse trabalho em equipe bizarro deles acaba sendo recompensado, porque o Peter descobre a verdade. Mas, ao invés de dar bronca neles, ele entra no plano. Afinal de contas, quando Chris e Meg eram crianças, o Peter vivia fazendo esse tipo de coisa com eles. Provavelmente é por isso que nenhum dos dois é normal. Mas enfim, para todos se safarem dessa história, Peter simplesmente vira o jogo e faz a Lois acreditar que foi ela a culpada pelos ferimentos do Stewie. Agora chegamos ao ponto mais perturbador da relação do Chris com a Meg. Por serem isolados e não terem muitos amigos, os dois frequentemente são retratados como dois solitários, que às vezes perdem completamente a noção e começam a fazer coisas totalmente inapropriadas para irmãos. Um exemplo leve, se podemos chamar assim, aconteceu no 6º episódio da temporada 22. Tudo começou com o Chris tentando irritar a Meg ao se filmar sentando em cima de alguns cupcakes que ela tinha feito. E revoltada com tudo isso, Meg vai lá e posta o vídeo do Chris na internet para todos verem o quanto ele era porco. Porém, as coisas não acontecem do jeito que ela queria, porque o vídeo simplesmente viraliza em comunidades de fetiche. E a galera começa a pedir por mais. E é aqui que a coisa fica feia, porque
porque, percebendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, Meg propõe uma parceria pro Chris. Ela seria a mente por trás de tudo, cuidaria das filmagens, da edição e gerenciaria uma conta no OnlyFans, enquanto o Chris só precisaria se preocupar em sentar em bolos ou qualquer outra coisa que os assinantes quisessem. Achando que seria uma forma fácil de ganhar dinheiro, Chris acaba aceitando essa loucura. Mas, para seu desgosto, ele rapidamente passa a ser conhecido por todos como o garoto vadio. No começo, a grana fácil até mascara a humilhação, mas com o passar do tempo, isso vai corroendo o psicológico dele. E o Chris passa a sentir uma mistura de vergonha profunda com uma raiva explosiva, o que torna insuportável ficar perto dele. E graças a isso, Chris e Meg acabam tendo uma briga feia, e a parceria dos dois termina ali. O problema é que agora o mundo só enxergava o Chris como o garoto vadio, ou seja, ele havia perdido completamente sua dignidade. E sem a Meg para gerenciar o conteúdo dele, o garoto acaba atingindo o fundo do poço e é obrigado a trabalhar em becos escuros, aceitando trocados para se sentar em coisas estranhas. E esse é o retrato perfeito de como a carência misturada com a ganância termina em tragédia. Mas no fim, Meg vai ao resgate de seu irmão, porque ela acreditava que ele não tinha sido feito para se sentar em coisas em beco. Ele foi feito para sentar em coisas enquanto era filmado e ganhar muito dinheiro. Essa vamos fazer juntinhos. Agora vamos subir um pouco o nível das coisas. No quinto episódio da 9ª temporada, a Meg e as amigas vão para uma festa de Halloween com um plano infalível. Elas iriam usar máscaras o tempo todo para esconder sua feiura e conseguir ficar com um monte de caras. E esse plano maluco até que funciona, e as garotas conseguem entrar em um jogo da garrafa, que para quem não conhece, basicamente é um jogo onde uma pessoa gira uma garrafa e beija quem a garrafa apontar. E assim, a Meg acaba tirando a sorte grande e vai para um armário escuro com um cara fantasiado de Optimus Prime. E assim, no escurinho, os dois começam a se beijar loucamente. Mas o sonho vira um pesadelo quando a porta se abre, porque quem estava por trás da fantasia de Optimus Prime era o Chris. E o choque é imediato, porque no escuro eles foram longe demais e fizeram coisas que irmãos jamais deveriam sonhar em fazer. O resultado, os dois entram em um surto total de desespero. Meu Deus! A gente fez muita coisa! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Nós somos nojentos! Somos uma desgraça pra nossa família! Tá, aqui dá pra dar um desconto pra eles, já que foi tudo um acidente. Mas nem sempre é desse jeito. Na temporada 16, a gente vê que eles também são capazes de fazer coisas impróprias de propósito. Tudo acontece no 3º episódio, quando os pais da Lois contratam uma babá russa chamada Natália para ajudar com as crianças. A reviravolta é que a Natália era uma espiã infiltrada, mas o que realmente importa aqui é o que ela encontra. Ao invadir o quarto do Chris enquanto fugir de inimigos, ela flagra ele e a Meg brincando de médico. E se a babá não tivesse interrompido, nem quero imaginar aonde esses dois tinham chegado. Isso só prova o quanto o psicológico desses dois é perturbado pela solidão. Mas calma que dá pra piorar. No episódio 14 da temporada 12, o Carter decide transformar o Chris em seu único herdeiro, e o Peter começa a fazer de tudo para agradar o seu filho, o que incluía arrumar o quarto dele. E é aí que a cena perturbadora acontece. Sem saber que era seu pai quem estava lá dentro, a Meg entra no quarto e, com a maior naturalidade, chama seu irmão para tomar banho. E o choque do Peter já diz tudo. Eu não sei o que fazer agora. Eu não tenho a habilidade paternal necessária para lidar com isso. Acho melhor a gente nunca mais falar disso. E por mais rápida que seja essa cena, ela insinua que mesmo longe das câmeras, o Chris e a Meg mantêm uma rotina de comportamentos totalmente inapropriados. É como se a série estivesse dizendo que o que a gente vê é só a ponta do iceberg de uma relação que se quebrou completamente pela falta de limites na casa da família Griffin. E uma prova disso tá lá no episódio 13 da temporada 18, onde conhecemos uma realidade alternativa que se passa 50 anos no futuro. Nessa realidade, o Chris é um completo fracassado que vive na miséria.
E isso porque ele desperdiçou sua vida inteira com uma obsessão doentia, em ensinar o próprio pênis a falar. E o pior é que ele conseguiu. Já a Meg, ela virou uma solteirona dona de uma pequena empresa de segurança, onde ela mesma testava a eficiência de coletes à prova de balas. O ponto bizarro é que ela mantinha uma amizade íntima com o órgão falante do Chris, o que insinua que mesmo idosos, a relação deles continua cruzando fronteiras que não deveriam ser cruzadas. Oi, Meg. Chega mais. Oi, pênis do Chris. Como vai? Mesmo cuspe, dia diferente. Depois de analisarmos todos esses momentos, fica claro que a relação entre Chris e Meg é sem dúvida uma das mais bizarras de Family Guy. Vimos que eles são capazes de se sacrificar um pelo outro, mas vimos também que essa mesma lealdade pode se transformar em algo sombrio, seja em parcerias criminosas, em lutas brutais ou naquelas cenas de coisas que irmãos não deveriam fazer. No final das contas, Chris e Meg são reflexo um do outro. Dois jovens solitários tentando sobreviver ao caos da própria casa. Mas e você? O que acha de toda essa loucura envolvendo os dois? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu tô muito curioso para saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das versões mais bizarras da família Griffin. Corre lá pra ver que tá bem louco.